Boa noite a todos os presentes nessa estreia da primeira aula do módulo 3 dos Estudos Espíritas e Educação Mediúnica da Serra de Jesus. Para aqueles que irão ver essa aula posteriormente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo. Em nome da equipe de trabalhadores envolvidos na área de ensino da Serra de Jesus, quero desejar a todos um excelente ano de estudos, levando a cada um de vocês um forte abraço fraterno, repleto das energias de toda a equipe. Para quem ainda não efetuou a matrícula ou a rematrícula, não esqueça de realizar, porque é muito necessário que vocês façam a matrícula para ter acesso à nossa sala de aula. Quem tiver dúvida de como fazer, assistam à aula inaugural que ocorreu a semana passada, no dia 7, que lá a Fabiana deu uma aula show de como fazer para instalar programa, como acessar o link para fazer inscrição, né, e como acessar a sala de aula. E se mesmo assim ainda ficarem com dúvidas, façam contato com a Ritinha, com a Ritona, né, a Rita Furim, ou até mesmo com a Fabiana, e elas terão prazer em ajudá-los, tá ok? Mas lembre-se, né, que é necessário vocês estarem matriculados para acessarem a sala de aula, senão não tem como, ok? Então, todos sejam muito bem-vindos a essa primeira aula de 2023. Vamos a ela, então. Bem, hoje nós vamos falar do tema retorno à vida corporal. E para que a gente entenda o que nós vamos falar, a parte A nós vamos falar das faculdades morais, intelectuais, influência do organismo, idiotismo, loucura e suicídio. Quem está acompanhando essa aula pelos livros, o livro que nós estamos utilizando é da 37ª edição, de 2012, a aula 11. Quem tem a edição mais nova, a edição 45, de 2022, é a aula 17 e 18. Na parte B, nós vamos falar do jugo leve. Então, vamos lá. Vamos primeiramente fazer a nossa prece, né? Não podemos esquecer da prece. Então, vamos cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento até a Pátria Maior e agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para darmos continuidade aos nossos estudos, ao nosso aprendizado sobre os ensinos de Jesus. Que possamos sair daqui, cada um de nós, com um pouco mais de conhecimento e que possamos colocar em prática o nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Antes de a gente começar, vamos relembrar aqui a última aula que teve desse módulo, né, do módulo 2, referente ao curso básico de Espiritismo, onde a nossa irmã Inês, lá no dia 8 de novembro, falou sobre o prelúdio do retorno, a união da alma com o corpo, as ideias inatas, encarnações nos diferentes mundos. E eu trago só essa lembrança para que aquelas pessoas que por acaso tiverem alguma dúvida do que nós vamos estar falando hoje, que possam assistir essa aula, né? Porque lá foi onde começa o tema em si. Então, vamos falar do prelúdio. O que é o prelúdio? Aquela preparação para o retorno, né, à carne. Então, estamos desencarnados e ao retornarmos, para retornarmos, temos que fazer uma preparação. O nosso perispírito precisa ser trabalhado para que a gente possa ter essa união da nossa com o corpo, né, que está ali, que foi preparado, que planejamos no nosso planejamento reencarnatório, né? Então, quem tiver curiosidade, que não assistiu ainda, assista essa aula, uma excelente aula da nossa irmã Inês, ok? Vamos lá. Vamos lá, então, falar das nossas faculdades morais e intelectuais, está lá no Livro dos Espíritos, das questões 361 a 366. Depois nós falaremos sobre a influência do organismo, que está também no Livro dos Espíritos, da 367 a 370. Idiotismo e loucura está da 371 a 378. E suicídio está lá na 943 a 957.
Evidentemente, nós não conseguiremos falar de todas as questões, principalmente na parte do suicídio, que é um tema que a gente deveria ter muito mais tempo para tratar dele, né? Porque é um tema muito atual e é um tema que a gente precisa estar sempre alerta. Mas nós vamos apenas dar uma pincelada em cada um e pedimos aos os alunos que entrem lá na Google Sala de Aula. Temos bastante material sobre suicídio, inclusive. Assistam os vídeos, leiam o material que está lá, para que vocês tenham condições de ajudar o nosso irmão que esteja pensando em suicídio. Que essa é a grande coisa que nós temos que fazer, ajudar o nosso próximo nas dificuldades. Vamos lá. Falamos então sobre faculdades morais e intelectuais. Vamos tentar entender o que são essas três palavras, né? O que vem a ser uma faculdade? É uma possibilidade natural ou adquirida de fazer algo. É a capacidade. Como a faculdade de falar, por exemplo. Né? Essa capacidade de falar que a maioria dos seres humanos tem. Temos algumas pessoas que não têm a faculdade de falar, não têm capacidade de falar, porque têm problema de... são mudos, pessoas mudas, então não conseguem falar. O moral, né? O que seria a moral? Moral é o conjunto de valores individuais ou coletivos considerados universalmente como norteadores das relações sociais da conduta dos homens. E aí, o intelectual é o conjunto de conhecimento adquirido, resultando na capacidade de compreender, de entender e de conceber, né? Isso é a inteligência. Todos nós somos seres inteligentes da criação. E a consciência moral, né? A gente vê muito falando nisso da consciência moral, que é a faculdade que o ser humano tem de fazer juízos, né? De traçar valores, ética, sobre o que é certo, o que é errado, e, dependendo daquilo que ele segue, fazer as suas escolhas através do livre-arbítrio. E a parte intelectual é aquela capacidade cognitiva que nós temos de guardar conhecimento e aprimorá-los. E esse guardar conhecimentos não só de uma encarnação, mas de todas as encarnações. Tudo que nós aprendemos, nós jamais esquecemos, desde que esteja guardado no nosso, na nossa faculdade intelectual. Vejamos. Na 361, questão 361, Allan Kardec pergunta aos espíritos: de onde vêm para o homem as suas qualidades morais, boas ou más? E eles respondem da seguinte forma: são as do espírito que está nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, mais o homem é propenso ao bem. Então aqui, quando na época que Kardec estava codificando a doutrina espírita, era senso comum que não era o espírito que possuía um corpo material, e sim um corpo material que possuía espírito. Era o inverso. Então, vocês vão pegar o livro dos espíritos e vão sentir que muitas perguntas que Kardec fazia era justamente nesse senso comum, para que os espíritos pudessem responder, trazendo para o senso crítico, né? Que não aquilo estava errado. Então, saia do senso comum e entre no senso crítico para poder entender. Então, depois que Kardec tem essa resposta, né, que era o espírito que estava ali encarnado, e ele pergunta então: parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, e o homem vicioso a de um mau espírito. E aí os nossos irmãos espirituais responderam que sim, mas dize antes que é um espírito imperfeito, não fala que é um espírito mau, né? Porque falando dessa forma, a gente vai achar que ele vai ser sempre mau, e não vai ser sempre mau. Todos nós estamos em evolução. Então eles já cortaram, falaram: não fale mal, fale imperfeito. Então sempre que nós tivermos que nos referir a um irmãozinho que esteja num patamar inferior ao nosso, não é um espírito mau. Vamos dizer que é um espírito ainda imperfeito. Nós somos imperfeitos também, então nós temos nossa fama de mal também.
Depende quem está nos avaliando. Depois tem a questão 362, onde Kardec pergunta qual o caráter dos indivíduos que encarnam os espíritos brejeiros, levianos, né? E são questões assim que eu não trouxe para a gente discutir, mas que na verdade vocês podem ler lá no Livro dos Espíritos. Eles têm umas questões que vai lá nos colocar de volta lá a escala espírita, para a gente ver toda a escala espírita. Então aí vocês vão entender. Porque se nós formos falar da escala espírita, a gente não sai também aqui do nosso tema de hoje. E eu pulei também a 263, nós vamos ver a 364. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Olha que pergunta, né? Será que precisa de mais de um espírito para dar essas qualidades ao ser humano? E vamos pensar lá naquela época, né? Que era o corpo que recebia, tinha os espíritos, não espíritos que possuíam corpo. Então, vamos tentar entender isso. E eles colocam seguramente que é o mesmo, e na razão do grau a que tenho chegado. O homem não tem em si dois espíritos. Não tem como ter dois espíritos. Já começam a deixar bem claro isso. Aí Kardec fala assim, mas por que os homens mais inteligentes, que revelam um espírito superior neles encarnados, são às vezes ao mesmo tempo profundamente viciosos? Como é que aquelas pessoas que são inteligentes, super inteligentes, ainda moralmente têm muito a desejar? Aí eles respondem, é que o espírito encarnado não é bastante puro, e o homem cede à influência de outros espíritos ainda piores. O espírito progride numa marcha ascendente e irreversível, mas o progresso não se realiza simultaneamente, em todos os sentidos. Num período, a gente pode avançar em ciência, e no outro, em moralidade, né? Então, não tem como. Seria tão bom se a gente evoluísse juntos, né? Moralmente e cientificamente, mas difícil acontecer isso, né? Porque a gente está mais voltado a um ou a outro. E aí tem uma pergunta na 366, Kardec, que é aquele senso comum, que era a opinião que diferentes faculdades intelectuais e morais de um homem seriam produto de outros tantos espíritos diversos. Mas eles já disseram ali em cima que não tem como um homem ter dois espíritos. E eles falam assim, mas seria para cada aptidão especial um espírito? Evidente que não. Sai um espírito, vem outro, sai um espírito, vem outro. Não. Isso não tem como. Nós encarnamos num único corpo. Naquela época pensavam, né? Aquele corpo só podia ter um espírito. E vamos ler. Veja só. O ser humano, né, corpo, ele é governado pelo espírito em evolução. Como nós estamos assim. Está lá no nosso livro, né, de estudos. Depende do grau de evolução do espírito, a moral e as qualidades intelectuais do indivíduo. Somos espíritos ainda imperfeitos, isso não há nem dúvida. Logo, nossas qualidades morais e intelectuais também são imperfeitas. Não existe nenhum santo aqui ainda. Mas somos espíritos perfectíveis e ao longo das reencarnações evoluímos para a perfeição. Chegaremos à perfeição, do átomo ao arcanjo, né? Já dizia Jesus. Que muitas vezes temos grande capacidade intelectual, mas moralmente permanecemos estacionados. Se dá, como nós falamos, em razão da evolução do espírito não acontecer ao mesmo tempo em todos os aspectos. A gente tem que lembrar que todos nós somos criados simples e ignorantes, mas fadados à perfeição. Lá no início, né, quando o ser foi criado,
ser inteligente, né? Espírito e matéria. Nós passamos por diversos reinos. Passamos pelo reino mineral. Lá no reino mineral, a faculdade que nós tínhamos era de atração. Né? Evoluímos e chegamos ao reino vegetal. No reino vegetal, desenvolvemos a sensação. Passado ainda milhares e milhares de anos, evoluímos novamente e entramos no reino animal. No reino animal, trabalhamos o instinto, tivemos a faculdade do instinto, o instinto de sobrevivência. Foi ali que começamos a ter medo, a ter sensações ainda mais apuradas do que quando estávamos no reino vegetal, até o dia que nós entramos no reino hominal. Ao entrar no reino hominal, que a doutrina espírita diferencia, né, do reino animal, em virtude do pensamento contínuo, que é uma faculdade do homem, a inteligência, o livre-arbítrio, a razão em si. Então, quando nós entramos aí, nós passamos a ter as faculdades morais e intelectuais para trabalharmos. Mas continuamos tendo lá aquilo que nós aprendemos, né, como seres em evolução, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal. Muitos de nós ainda somos mais animais do que hominais. Tanto é o nosso instinto aflorado ainda. Precisamos trabalhar isso. Precisamos fazer despertar a nossa consciência, né? Consciência humana, pensamento contínuo, inteligência, livre-arbítrio. Veja só esse gráfico. Né? Esse gráfico aqui mostra como é a evolução dos seres humanos, ou melhor, do espírito. Nós vemos aí que para sairmos da animalidade e chegar na angelitude, né, a nossa animalidade tem que sair lá do topo e ir a zero. E, ao contrário, a angelitude sai do zero para ir a 10. Então, quando uma está diminuindo, a outra está aumentando. Então, isso é a nossa forma de evoluir. Para que a gente evolua moralmente, nós temos que nos burilar. Temos que nos intelectualizar também. Não é verdade? E só que, para que a gente faça isso, a gente vai fazendo o quê? Vai reencarnando nesse corpo que temos hoje. E será que o nosso organismo influencia nessa nossa evolução? Vamos ver. É a influência do organismo. Kardec perguntou lá na 367. O espírito, ao se unir ao corpo, identifica-se com a matéria? Ou seja, assim, ele passa a ter conhecimento daquilo que era da matéria? Será? Ali, eu coloquei ali, não sei se dá para ver, é um espírito esquelético procurando ali dentro de um guarda-roupa o seu corpo. Será que é assim que funciona, né? Evidentemente que não, mas sabemos. E aí os espíritos respondem para ele, não, a matéria não é mais que o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, ao se unir ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. Ou seja, o corpo não pode influenciar naquilo que você é como espírito. Né? O espírito mantém as suas características ao unir o corpo. As faculdades, qualidades, sensações pertencem ao espírito, não ao corpo. Né? Mas para o espírito ter liberdade de expressão, o corpo não pode ser um corpo deficiente, senão ele vai ficar limitado, né? Vai tornar-se um obstáculo, que é justamente a próxima questão. Kardec pergunta, as faculdades do espírito se exercem com toda a liberdade após a sua união ao corpo? E eles dizem que o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Aí Kardec até complementa essa questão dizendo assim, então, de acordo com isso, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como o vidro opaco se opõe à livre emissão da luz? Será que
Daria para a gente fazer essa comparação? E eles falam sim, e bastante opaco. Então, quando o nosso o, o revoltório material tem algum problema, vai ser um obstáculo muito grande para a manifestação do espírito, né? De tudo aquilo que o espírito é capaz de fazer. Mais à frente, o Kardec pergunta: o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Por que ele fez essa pergunta, né? Porque o corpo pode impedir do espírito se manifestar. Ele pode, o corpo pode fazer. Mas o espírito, vamos pensar assim, quando nós reencarnamos num corpo pequeno, né? Um recém-nascido, que ali o espírito chega ali, ele está sendo dominado pela matéria por enquanto. Porque afinal de contas ele era um ser milenar no plano espiritual. E estaria agora como uma criança, que não sabe falar, que não sabe andar. Olha só como ele está limitado. Mas com o tempo ele vai ganhando, começa a controlar esses órgãos, começa a influenciá-los para que esses órgãos comecem a se desenvolver naquilo que ele necessita. Então vamos ver a resposta a essa pergunta. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Os órgãos são os instrumentos da manifestação da faculdade da alma. Essa manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos respectivos órgãos, como a excelência de um trabalho à excelência da ferramenta. Então, se uma comparação, não tem como uma pessoa fazer uma escultura numa madeira, né? Uma escultura toda trabalhada, apenas com uma faca de mesa. Ele tem que ter todo um material, né? Tem que ter chós, tem que ter planas, vários instrumentos para trabalhar. A faquinha de mesa ele vai fazer, pode fazer um bom trabalho, mas não vai ser uma excelência, é o trabalho dele. E aí, só que a gente não pode admitir, no caso, a mesma coisa é o espírito, né? Ele precisa de ter um corpo em condições dele poder se manifestar livremente. Sem isso, ele não é capaz de fazer tudo que poderia fazer. Mas a gente não pode admitir que os órgãos materiais são a causa das faculdades. Né? Isso não é irracional. Então, a faculdade de falar, não é porque a pessoa não fala que foi o órgão que tirou essa faculdade dele. Não, a faculdade só está ali restrita por uma falha do organismo. Né? Isso é fato. Vamos em frente. Pode-se induzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e os das faculdades morais e intelectuais? Será que os órgãos têm uma relação nesse desenvolvimento, né, com dos cérebros? Porque o nosso cérebro é a grande máquina, né, que controla tudo. Será que existe alguma coisa que fazem com que certa parte do cérebro trabalhe mais que a outra para dar essas faculdades morais e intelectuais? E aí ele diz o seguinte, os espíritos: não confundeis o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Assim, não são os órgãos que lhe dão a faculdade, mas as faculdades que lhe impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Imagine assim, um espírito que em outras vidas era um bailarino, uma bailarina, reencarna agora e logo no começo lá da sua infância já quer fazer dança, já se coloca em condições de preparar o corpo para isso. Não é a área do cérebro dele que está trabalhando. É a faculdade do espírito que está se manifestando, fazendo com que aquele corpo, né,
através do órgão cerebral, comece a ter sensações para colocar isso, essa faculdade, aflora, né, para aflorar. Aquelas ideias inatas, né, que viu na aula da Inês. Só que aí Kardec então, de acordo com isso, a diversidade das aptidões entre homens decorre unicamente do estado do espírito? Unicamente não é o termo exato, dizem eles. As qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado, constitui a princípio o princípio, mas é necessário ter em conta a influência da matéria, que entrava mais ou menos no exercício dessas faculdades. Então, a pessoa pode querer ser um dançarino, um bailarino, mas se por um acaso ele nasceu com deficiência em uma das pernas, vai ser difícil. Se ele nasceu com deficiência das duas pernas, mais difícil ainda. Então, se a gente analisar aqui esses termos, tudo que foi dito aqui, é que o espírito humano, quando ele encarna, ele traz consigo as predisposições. Cada predisposição dessa não pode corresponder a um órgão específico do cérebro do corpo. Mas o desenvolvimento desse órgão é consequência dessa predisposição. Está dando para vocês entenderem? Não entender, depois vocês colocam lá a pergunta da sala de aula. E vamos em frente. Imagine assim, né? Se fosse só uma questão de órgãos, então para a gente ser um gênio, bastaria que se receber esse órgão e estaria, esse órgão cerebral, e estaria ok. E o mérito? Então é sempre o espírito que é a fonte de tudo aí, gente. Aí vamos falar agora da idiotia e da loucura. São termos que hoje em dia praticamente não se usa mais na área médica, né, esses termos. Mas naquela época de Kardec, a gente vai ver muito isso ainda na literatura, era muito comum. Então, o que é a idiotia segundo o dicionário? Vamos pegar aqui o que traz o dicionário. Deficiência mental severa, geralmente decorrente de lesões cerebrais ou de um desenvolvimento incompleto do cérebro, que leva à incapacidade de aquisição da linguagem e a impossibilidade de uma vida autônoma. E aí, quando a gente vê essa definição, a gente já pensa logo naqueles nossos irmãos com síndrome de Down, com autismo, que tem um problema, uma deficiência mental gradual, sim, em vários graus, mas que a gente pensa desta forma. E aí, então Kardec pergunta assim: a opinião de que cretinos e idiotas, né? Cretinos não é cretinos que a gente costuma dizer hoje, tá, gente? É daquela época, vamos pensar assim, dessas pessoas com deficiência mental. Teriam uma alma de natureza inferior? Tem fundamento? Será que tem fundamento? Aí eles falam, não. Eles têm uma alma humana frequentemente mais inteligente do que pensais, e que sofre com a insuficiência dos meios que dispõe para se comunicar com o mundo, como o mudo sofre por não poder falar. Então, aqueles nossos irmãos com síndrome de Down, né, com autismo, são pessoas super inteligentes e eles sofrem com isso. Mas aí fica uma pergunta, né? Será que o espírito, no momento que ele está livre do corpo físico, pelo sono, ele tem ciência disso? Nós vamos ver isso pela frente aí. Marquem isso daí. Será que eles têm consciência? Respondam vocês aí. Até a gente chegar na pergunta, talvez já tenha tido a resposta aqui no chat, né?
A gente não pode afirmar que o espírito que encarna com a prova ou expiação do idiotismo é um espírito ignorante. Jamais a gente pode falar isso aí. O que a gente pode dizer é que ele fez mau uso, né? Pode ter feito mau uso das suas faculdades e outras existências. E nessa veio com essa problemática para reparar as dívidas. Isto é uma das hipóteses, porque ele pode ter vindo também com uma expiação, ou melhor, com uma prova, né? Ele espia para pagar as dívidas. E com uma prova para saber se ele já tem condições de superar uma situação dessa. Né? Então, o idiota pode ser um espírito dotado de grande capacidade intelectual, mas que não soube usar para o bem. E influenciou muita gente aos caminhos do mal. Isso é o que os espíritos dizem. Vamos lá. Desculpa, gente. Qual o objetivo da providência ao criar seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Naquela época era difícil a gente ter um parente, né, com problemas de idiotismo, loucura, era muito difícil. E eles respondem assim: são os espíritos da impunição, que vivem em corpos idiotas. Esses espíritos sofrem com o constrangimento a que são sujeitos e pela impossibilidade de manifestar-se através dos órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Aí Kardec fala, então não é exato dizer que os órgãos não exercem influência sobre as faculdades. E vocês lembram, né, que disseram que os órgãos não exercem influência sobre as faculdades. Aí Kardec entendeu dessa forma. Ele diz o seguinte: jamais dissemos que os órgãos não exercem influência. Eles a exercem, e muito grande, sobre a manifestação das faculdades, mas não produzem as faculdades. Esta é a diferença. Um bom músico, por exemplo, com um mau instrumento, não fará boa música, o que não impede de ser um bom músico. Né? Deu para entender? Então. É muito interessante isso. Né? A gente nunca para para pensar dessa forma. Mas é a grande verdade. Nosso corpo, ele faz bastante, exerce bastante obstáculo para a liberdade do espírito. E vamos em frente. Qual o mérito da existência para esses seres, né, que, como que são os cretinos idiotas, não podendo fazer nem o bem nem o mal, não podem progredir? Qual o mérito da existência? De novo, eles vêm lá e falam assim, é uma expiação imposta, o abuso que tenho feito de certas faculdades. É um tempo de suspensão, para que ele pense, né? Aí Kardec ainda pergunta, e o corpo de idiota pode então encerrar um espírito, encerrar-se, encarcerar, que tivesse um homem de gênio numa existência precedente? Sim, o gênio torna-se às vezes uma desgraça quando dele se abusa. O Kardec faz um comentário dizendo o seguinte, que a superioridade moral não está sempre na razão da superioridade intelectual. Ele diz que os maiores gênios podem ter muito a expiar, e aí resulta que frequentemente para eles uma existência inferior às que já tenham vivido. É uma causa de sofrimento. Né? Os entraves que o espírito prova em suas manifestações são para ele como uma cadeia, né, que constrange os movimentos de um homem vigoroso. Nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. A gente não pode dizer que tudo é isso, é uma regra. Não existe regra no espiritismo. Aprendam isso. Cada caso é um caso. O idiota no estado de espírito tem consciência do seu estado mental? Opa, olha aquela questão. Vamos ver as respostas. Quem acertou aí? Vamos ver quem acertou aí. Sim, muito frequentemente.
compreende que as cadeias que entravam o seu desenvolvimento são uma prova em uma expiação. Kardec ainda comenta o seguinte: pode-se dizer que os cretinos idiotas são estrupiados do cérebro, como o coxo ou é das pernas, e o cego dos olhos. Então, para quem tem problema na perna, sabe, né? Tem conhecimento que tem problema na perna. Quem tem problema de cegueira também tem conhecimento. E as pessoas que têm esse problema de deficiência mental também, ao ficarem libertos do corpo, seja pelo sono, vão ter consciência disso também. Mas pode ser que o espírito também entre numa condição de ficar no estado do espírito também, com um pouco de dificuldade. Nós vamos ver isso daí. Aí eu coloquei essa figura aí, só para a gente ver como é que é, né? O cérebro da gente, é só uma representação. Só para não ficar só texto, né? Aí vem a loucura agora, né? Vamos pensar a loucura. Né? Ela é muito parecida com a idiotia, né? Trata de distúrbio mental também. Mas a sua ação que é no controle da razão do espírito, né? Então vamos ver como é que é. Loucura, distúrbio, alteração mental caracterizada pelo afastamento mais ou menos prolongado do indivíduo de seus métodos habituais de pensar, sentir, agir, sentimento ou ação que foge ao controle da razão, ato ou fala extravagante, que parece desarrazoado, atitude e comportamento que detona falta de senso de juízo, de discernimento, atitude imprudente e insensata. Essa é a definição de loucura. Então aí somos todos loucos, porque todos nós temos um pouquinho disso daí em alguns momentos. A loucura é uma distorção da força mental em uma das inúmeras reencarnações. Ela não tem o poder de desequilibrar o espírito, que é todo harmonia, por ter saído de Deus, mas causa-lhe impressões, como que condicionamento das ideias que o próprio espírito formula. Aí Kardec vai lá na questão 375 e fala assim, mas qual é a situação do espírito na loucura? Aí diz o seguinte: o espírito é livre quando não está encarnado e pode agir diretamente na matéria, mas quando ele encarna, precisa dos órgãos especiais para agir, lembra lá? Se algum órgão é alterado ou prejudicado, a ação ou a impressão do espírito também são afetadas. Se o órgão que controla a inteligência e a vontade é prejudicado, o espírito fica perturbado e tem consciência disso, mas não pode controlar a sua evolução. Então, tem consciência, mas fazer o quê? O espírito, ao receber um corpo, se esse traz alguma deficiência, sofre dificuldades de modo que suas faculdades sejam reduzidas ou mesmo paralisadas. Ele não perde o conhecimento anterior adquirido, que são imperturbáveis na sua moradia de origem. Então, ele vai guardar, quando ele sair dessa situação, seja pelo desenlace desse corpo físico, ele volta a ser o que é. Pode ser que ele passe por um período de perturbação, que é natural, né? Passar. A loucura é um estado patológico deficiente. Os problemas cerebrais não podem dar ao espírito condições normais para se manifestar adequadamente. Lá no Livro dos Espíritos nos diz o seguinte, que em muitos casos o espírito livre mantém-se louco, por causa da sequência de ideias desorganizadas que repetiu durante a existência toda, ou seja, atos repetitivos. Então, muitas vezes a pessoa tem um problema de loucura durante toda a encarnação, e quando ele desencarna, ele continua louco por um tempo ainda, mesmo tendo consciência. Mas foi uma coisa tão repetitiva que o espírito acabou ficando com aquilo, e vai demorar um tempo para que ele volte a ser um espírito normal. E a gente sabe que, né, ninguém foi criado louco. Ela é uma provação dolorosa. Portanto, as consequências das ações negativas no passado, certamente.
E aí a gente sabe que a loucura, inclusive, pode provocar o suicídio. Mas por quê? Porque o espírito, né, tendo essa consciência de que é o corpo, a loucura é do corpo, ele pode tentar influenciar de alguma forma esse corpo a perecer antes do tempo. No acesso de loucura, ele vai tentar fazer esse corpo morrer. Aí no nosso livro está lá ainda: em todas as manifestações dessas doenças, é o corpo o que está desorganizado. Mas não podemos esquecer que este corpo tem certa influência na mente viva da alma, impressionando-a a ponto de mostrar enfermidades imaginárias. Né? Então, por isso que muitas vezes pode chegar ao suicídio. Né? Nós podemos ver que muitas pessoas que têm algum problema de distúrbio mental se cortam, né, se machucam. Tudo isso é para acabar com aquele corpo. Qual a razão porque a loucura leva algumas vezes ao suicídio? Chegamos nela. Aí eles respondem: o espírito sofre pelo constrangimento a que está submetido e pela impotência para manifestar-se livremente. Por isso, busca libertar-se por intermédio da morte. Se jogam de precipícios, de ponte. Um ato de loucura. Mas não deixa de ser um suicídio. Que é justamente o nosso próximo tema. Um tema muito difícil, um tema que a gente precisava ter bastante tempo para se falar. Vamos dar apenas uma pequena pincelada aqui. Né? E aí vem aquela primeira pergunta de Kardec: o homem tem direito de dispor da sua própria vida? Nós temos livre-arbítrio, não temos? Mas então nós podemos dispor da nossa própria vida? Esse não. Esse arbítrio nós não temos. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão desta lei. Vejam só, o suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Kardec achou, falou, pô, Kardec era fera para fazer pergunta. Então ele já fala, pô, mas o suicídio não é sempre voluntário? Será que existe suicídio involuntário? Aí ele fala assim, o louco que se mata não sabe o que faz. Percebem? Lá no livro Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva, lá no capítulo 35, ele nos coloca as principais motivações para esse ato extremo. Né? Então ele coloca lá que é a falta de fé, o orgulho ferido, o esgotamento nervoso, a loucura, o tédio da vida, as moléstias consideradas incuráveis, a indução de terceiros, seja ele encarnado ou desencarnado. Né? São tudo motivações para esse ato extremo. E Kardec ainda vai e coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo, também lá no capítulo 5, a embriaguez, né, como uma causa inconsciente do suicídio, e também as ideias materialistas, que nós não acredita que a vida continue após a morte do corpo físico. Então, para eles, tanto faz. No nosso livro diz o seguinte: aquelas pessoas que recorrem ao suicídio para fugir das misérias e decepções do mundo são espíritos covardes. Deus ajuda os que sofrem e não os que não têm força ou coragem para enfrentarem as provas pelas quais têm que passar. Responderão por homicídio todos aqueles encarnados e desencarnados que foram responsáveis por levar uma pessoa ao suicídio. E isso é muito interessante a gente pensar, porque a gente vê entre os jovens hoje, né, que é a grande faixa das pessoas que cometem esse ato extremo, concursos, né, na internet, via internet, de jovens fazendo coisas que levam ao suicídio.
aqueles que incentivam aquela pessoa a fazer estão ali cometendo um homicídio. Não perante os homens, né? Porque aí fica muito difícil, inclusive, de provar. Mas perante Deus. Deus não irá julgar. A própria pessoa irá se julgar. O próprio Espírito irá julgar. E quando a gente se julga, nós somos bastante severos, né, com o julgamento conosco mesmo. Mas existe um suicídio que é interessante, né? Kardec pergunta assim: ó, quanto ao suicídio para salvar outros ou ser útil aos semelhantes, será que é válido? Né? Na pergunta 951, ele diz o seguinte: o sacrifício da vida não é às vezes meritório quando tem por fim salvar a de outros ou de ser útil aos semelhantes? Os espíritos, isto é sublime de acordo com a intenção, e o sacrifício da vida não é então um suicídio. Mas Deus se opõe ao sacrifício inútil e não pode vê-lo com prazer se tiver manchado pelo orgulho. Então eu vou perecer para salvar alguém, mas por orgulho. Não é meritório isso. Então Kardec elucida da seguinte forma: todo sacrifício feito à custa da própria felicidade é um ato meritório aos olhos de Deus, porque é a prática da lei de caridade. Sendo a vida o bem terreno que o homem dá maior valor, aquele que renuncia pelo bem dos seus semelhantes não comete um atentado. É um sacrifício que ele realiza. Mas antes de o realizar, deve refletir se a sua vida não poderá ser mais útil do que a sua morte. Um cientista entregar a vida para salvar uma pessoa de pouca cultura, ele tem que pesar. Será que ele não ia ser mais útil vivo para aquela pessoa? Com certeza não. Mas e para o restante da humanidade? Na 953, Kardec diz então: quando uma pessoa vê à sua frente uma morte inevitável e terrível, é culpada por abreviar em alguns instantes o seu sofrimento por uma morte voluntária? E aí a gente fica pensando assim, né? A gente vê em alguns lugares aí tem pena de morte, vai chegando aquele momento do desfecho, e muitas vezes o preso comete o suicídio para não passar por aquela situação. E será que isso tem alguma culpa? Olha o que os espíritos dizem. Sempre é culpado de não esperar o termo fixado por Deus. Aliás, haverá certeza de que tenha chegado malgrado as aparências e não se pode receber um socorro inesperado no derradeiro momento? Quantos perdões chegaram, né, no momento final, antes de aplicarem a injeção letal? Então não podemos jamais. Temos que lutar pela nossa vida sempre. Falar em lutar pela vida, eu vou passar um vídeo aqui agora. Eu vou só adiantar do que se trata. Fiz um curso de prevenção ao suicídio pela Universidade Católica, onde a maioria das pessoas que estavam ali fazendo curso EAD, eram padres, bispos, trabalhadores de igreja, psicólogos, psiquiatras, e o nosso mentor, né, vamos colocar assim, uma pessoa com muito conhecimento nessa área, lá do Mato Grosso, professor Reis, nos trouxe muita informação a respeito do suicídio, de como a gente pode fazer para evitá-lo. E numa das noites, depois da aula, uma das nossas amigas disse que ao chegar em casa, sentiu, ou melhor, ao terminar a aula, sentiu vontade de escrever
E ela nunca foi de escrever muito, então ela escreveu, achou que estava escrevendo uma poesia, escreveu, depois ela leu e não achou sentido nenhum na letra. Aí no dia seguinte ela mostrou para um parente, e a pessoa falou assim, nossa, mas aqui musicado vai ficar muito bonito. E então a pessoa musicou aquilo que ela havia escrito. E ela trouxe para o professor, mostrou para o professor, e ele falou o seguinte, olha, registre primeiro, e depois que você registrar, se você quiser, traga para o grupo, né? Mas pelo menos você já tem uma música registrada para você. Aí então ela fez toda uma edição do vídeo, né? Ela não, né? O parente dela fez uma edição de vídeo, e eu gostaria que vocês prestassem atenção na letra. Eu vou sair agora um pouquinho para deixar o vídeo, para não atrapalhar, e vocês prestem atenção na letra desse vídeo, porque fala muito do nosso dia a dia. Oi, estou aqui. Oi, olhe pra mim. Oi, você quer me ouvir? Eu preciso falar, já não quero calar. Oi, meu silêncio te grita, meu olhar te evita, pra você me notar. Ah, essa dor me maltrata, o silêncio me esmaga e eu me afasto de mim. Venha, me dá seu abraço, me acolha em seus braços e saiba me ouvir. Sei que os meus vícios são atos de um ser maltratado, de um grito calado. Chega, já cansei dessa vida, essa dor infinita, solidão me abraçou. Ah, me dá seu abraço, me acolhe em seus braços, eu preciso de ti. Veja, estou ao seu lado, esperando um abraço para que eu possa existir. Nosso abraço pode salvar vidas. E vamos estar atentos aos apelos desses nossos jovens, dos nossos velhos. Muitas vezes eles estão ali, nos evitando para que a gente possa notá-los. Calados, mas gritando. Fiquemos atentos. E sigamos em frente. Vamos falar do jugo leve, que é a nossa parte B. E vamos falar rápido porque o tempo urge, né? Qual é o conceito de jugo, né? O que vem a ser o jugo? É uma peça de madeira assentada sobre a cabeça dos bois para atrelá-los a uma carroça, arado. Canga, sujeição imposta pela força ou autoridade. Opressão. Está lá no dicionário. Então, a gente coloca aqui essas duas figuras para a gente entender. Isso aqui é um jugo com a canga, né? Algo que a gente puxa e força para que não saia. E isso é a dupla, né, que é feita nessa canga, né? Nesse jugo. Mas o que Jesus quis dizer quando ele fala do jugo leve? É isso que nós vamos ver agora, né? Vamos pensar assim, na época de Jesus lá, os judeus estavam sob o jugo romano, né? E então o mestre convida eles, dizendo que o jugo é suave.
Mas aí é uma coisa assim que dá uma contradição, porque se a gente parar e lembrar que como eram as diretrizes da igreja, né, os religiosos, né, para o cumprimento dos deveres, era uma coisa assim, era muito difícil, né? Então uma coisa era austera, né? Era difícil ser seguida. Aí Jesus disse que é leve, suave o jugo dele. Como? Vejamos. O jugo, por um motivo perfeitamente evidente, é símbolo de servidão, né? De opressão, de constrangimento, mas simboliza disciplina de duas maneiras. A disciplina que a gente passa a ter em razão de sofrimento, de um modo humilhante muitas vezes, né? Ou aquela que a gente escolhe voluntariamente e nos conduz ao domínio da gente mesmo, à unidade interior, à nossa reforma íntima, à nossa união com Deus. E a gente começa a fazer esse jogo, né? De mim comigo mesmo. Lá no Mateus capítulo 11, do 28 ao 30, ele narra o seguinte: Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Percebam onde está a suavidade do jugo de Jesus. Ele não fala que será o repouso do nosso corpo, mas das nossas almas. Então a gente tem que estar com a alma, né, repousando, com a alma livre. Quando a gente começa a seguir Jesus, quando a gente começa a estar em parelha com Ele, porque o jugo não é aquela coisa de colocar sobre dois seres da mesma espécie, então Jesus nos chama para segui-lo, que Ele se fará como nós. Estará ali junto conosco, com a mesma força, nos levando adiante. Por isso fica leve o jugo. Por isso que é fácil carregar esse fardo, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 12, narra o seguinte: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação em a fé. Em a fé no futuro, né? Na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim todos vós, que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Foi só isso que ele pediu para a gente fazer. Só isso. Então, seguir com Jesus é saber amar, aprender a amar, fazer caridade. E a caridade é amar. O jugo de Jesus é suave para nos libertar desses prejuízos, conduzindo-nos progressivamente à vivência do amor e da caridade. Está lá no nosso livro. Esse é o jugo de Jesus. É Ele conosco. Ou nós com Ele. Basta a gente querer seguir o Mestre Jesus. O Espiritismo retoma assim a tradição cristã original, pois reconhece as nossas deficiências e nos recomenda corrigi-las, propondo a ação no bem, com valioso recurso para essa realização. Foi por isso que Allan Kardec afirmou, né? Somos imperfeitos ainda. E Kardec diz o seguinte: conhece-se o verdadeiro espírita
pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más tendências. Está no Evangelho, no capítulo 17, item 4. Por isso, meus irmãos, vamos seguir Jesus, fazer a nossa parte, nessa transformação moral, para poder seguir Jesus nesse jugo que é suave, onde o fardo é leve. Sem nos esquecermos, somos espíritos, que através do perispírito estamos agindo neste corpo físico, que um dia irá perecer. Segue aqui a bibliografia que foi utilizada para essa aula. Peço desculpa pela modéstia, do aula muito modesta, devido ao tempo, devido ao próprio conhecimento do expositor, mas feita com muito carinho para todos vocês. Eu deixo agora no final algumas questões para serem respondidas. São questões fáceis, estavam todas elas aqui, naquilo que nós falamos durante a aula. Então, depois entre lá na sala de aula, responda, coloque suas dúvidas, que aí a gente procura responder todas elas para ficar melhor para cada um de nós. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe.